Então, se o que está na Bíblia se tornou, o que o profeta escreveu se tornou um livro bíblico, preste atenção, porque Deus está querendo chamar a atenção sua e minha, assim como chamou no tempo do profeta. Segunda lição sobre os livros, ou segunda coisa que precisamos entender sobre os livros proféticos, é que Deus nunca chamou um profeta para dizer assim: olha, Israel, está tudo bem com vocês, fiquem tranquilos, vocês estão bem com Deus, vocês estão firmes. Não, não. Todo o ministério profético era de repreensão, era de chamar a atenção, era de tentar alertar o povo de Deus. Então, sempre que Deus levantava um profeta, é porque o povo de Israel não estava bem, era porque o povo de Israel estava se desviando do caminho, era porque o povo de Israel estava longe da verdade, era porque o povo de Israel estava vivendo uma vida cristã de relativismo, fraca, sem profundidade. Então, sempre que você lê o livro profético, leia permitindo que Deus te repreenda, que Deus te chame a atenção, que Deus mude alguma coisa na tua vida. Terceira lição sobre os profetas. Os profetas sempre pregavam com ilustração. O ministério profético era muito visual. Sempre que Deus levantava um profeta, era para, através de uma ilustração ou várias ilustrações, fazer com que o povo entendesse a verdade. Então você lembra, por exemplo, que Jeremias pregou quando o povo estava prestes a ir para o exílio da Babilônia. E Deus mandou Jeremias comprar um terreno perto de um cemitério, num lugar que ninguém queria, e ninguém queria comprar nada naquela época, porque estava todo mundo indo para o exílio, aquelas terras não valiam mais nada. Aí Jeremias vai lá e compra um terreno, dizendo ao povo: olha, eu estou comprando porque nós vamos voltar. Então, era a maneira de Jeremias dizer: não se desesperem, essa terra aqui hoje está ficando vazia, um dia ela vai ser povoada. E é tanto, isso é tanto verdade, que eu já estou comprando um terreno, porque eu creio que Deus vai cumprir sua promessa e nos trazer de volta. E esse lugar que hoje não vale nada, um dia vai valer alguma coisa. Você lembra, por exemplo, que Isaías teve que andar durante 2 anos com uma parte do corpo nu, porque era a maneira de Deus dizer o que iria acontecer com eles no exílio, que eles seriam abandonados, que eles iriam sofrer. Agora, eu creio que nenhum profeta foi chamado para ilustrar o seu ministério profético, a sua mensagem profética, de maneira tão dura quanto Oséias. Lembra da mensagem de Oséias? Procura uma mulher que seja infiel. Procura uma mulher que vai te trair para casar com ela. Deus havia entrado em casamento com seu povo. A Bíblia chama de aliança. E há uma coisa interessante sobre a aliança, é que biblicamente, irmãos, isso aqui não é aliança. Biblicamente, isso aqui não é aliança. Quando uma pessoa casa, ela entra na igreja, e na igreja católica ou na igreja eh, cristã, evangélica, acontece a mesma coisa. Os noivos, eles entram sem esse anel no dedo. Aí, quando chegam em frente ao pastor ou ao padre, ele começa a fazer perguntas. Você promete ser fiel na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, nos bons e nos maus momentos. Aquelas perguntas são a aliança. Então, biblicamente, isso aqui não é aliança. Biblicamente, a aliança é o compromisso que o noivo e a noiva assumem com aquelas perguntas. Eu prometo ser fiel a você. Não importa que se vai ser um bom momento, um mau momento, não importa se vai ser na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, eu prometo ser fiel a você. Aquilo é aliança. Isso aqui é um anel só para você não esquecer que você tem uma aliança com alguém. Entendeu? Então, Deus entrou em aliança com seu povo, Deus entrou em aliança comigo e com você. E a aliança é: Josanã, você promete me honrar, andar comigo todos os dias, obedecer os meus mandamentos, fazer a minha vontade. Você promete caminhar comigo? E quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu disse: sim, eu prometo. Eu prometo entrar em aliança. E a minha parte da aliança é obedecer e caminhar com Deus. A parte de Deus da aliança é me salvar. Toda vez que nós pecamos, nós estamos quebrando a aliança. Nós estamos cancelando o casamento.
Nós estamos dizendo, eu não quero mais, eu não faço mais, eu não serei mais fiel. É por isso que a ilustração de Osés é tão poderosa, porque ele casou com uma mulher que era para ser fiel a ele, mas decidiu ser infiel a ele. Essa é a história nossa de pecado. E aí chega um momento do livro, Oséias capítulo 2, em que a mulher de Osés, depois de ter traído ele, depois de ter sido infiel a ele, ela decide voltar. Mas não porque está arrependida, simplesmente porque com Osés era mais seguro do que com os amantes. Olha o que diz aí, capítulo 2, verso 7. Oséias, capítulo 2, verso 7. Ela irá, seguindo os seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: Irei e tornarei para o meu primeiro marido. Por quê? Não é porque estou arrependida, não é porque quero mudar, mas porque melhor me ia com ele do que agora. Então ela diz assim: Olha, eu vou voltar para Oséias, não porque eu não queira estar fora, longe, não porque eu não queira os amantes, mas porque eu não estou buscando, porque eles não estão mais me sustentando. Então melhor é com ele do que sem ele. E aí Deus dá como que um grito desesperado de apelo para chamar a atenção do seu povo através da ilustração da mulher de Osés, quando ele diz no verso 8: Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, eu é que lhe dei o vinho, o óleo, eu multipliquei a prata e o ouro que eles estão usando para adorar Baal. Oh, meus irmãos, para mim esse é um dos versos mais tristes do Antigo Testamento. Deus está dizendo: olha, assim como a mulher de Oséias está traindo Oséias com seus amantes, vocês estão me traindo com Baal. Mas tem uma coisa que você não percebeu: o trigo, o azeite, o óleo, foi eu quem te dei. E você está usando o que eu te dei para adorar Baal. Você está usando o que eu te dei. Você não entendeu que fui eu quem te dei, mas eu te dei com um propósito. Eu te dei com uma função clara, para me adorar, para me servir. E você está usando o que eu te dei para adorar Baal. E você pode dizer: pastor, mas eu não adoro Baal. Veja, a grande questão da adoração a Baal é que você não precisa dizer que adora Baal para adorar Baal. Essa é a grande questão da adoração. Adoração é uma coisa do ser humano. Assim como não é possível ao ser humano viver sem respirar, não é possível ao ser humano viver sem adorar. Você adora. Um ateu, ele adora. Pastor, mas ele não crê em Deus, como é que ele adora? Veja, ele pode não adorar o Deus do céu, mas alguma coisa ele vai ter que adorar. Seja o corpo dele, a beleza física, seja a conta do banco, seja a formação acadêmica, entendeu? Então, é do ser humano adorar. É impossível ao ser humano não adorar. Então, você vai estar adorando, querendo ou não. Alguma coisa você vai adorar. A grande tragédia é o que Deus diz é que você está usando o que deveria ser para adorar a Deus, você está usando para adorar você mesmo. Você deveria estar usando para adorar a Deus, e você está usando para adorar o eu. A grande verdade, meus irmãos, é que todo coração, é como se tivesse um trono e uma cruz. Se Jesus estiver no trono sendo adorado, o seu eu, a sua vontade está na cruz sendo crucificado. Mas se a sua vontade estiver no trono sendo adorada, é Jesus quem está na cruz sendo crucificado no teu coração. Então você tem que decidir quem vai ser adorado. E como é que eu faço isso, pastor? Usando as coisas que Deus te deu para adorar a Deus e não Baal ou a você mesmo. Então, quando uma pessoa ela conhece a verdade sobre o sábado e mesmo assim ela não adora a Deus e não guarda o sábado, ela até diz que é adventista. Ela pode até dizer que o nome da igreja dela é Adventista do Sétimo Dia. Mas quando chega a hora do pôr do sol, ela está cuidando ainda das suas atividades. Durante o sábado, ela passa mais tempo nas redes sociais
do que buscando a Deus, ou do que pregando o evangelho, visitando pessoas junto com sua família. Na verdade, ela diz que está adorando a Deus, mas ela está usando o dia que deveria adorar a Deus para adorar ela mesma. Exatamente o erro da mulher de Oséias, é exatamente o erro de Israel, e tem sido o nosso erro. Estamos usando aquilo que deveria ser para adorar a Deus, para adorar Baal. Quando uma pessoa conhece a verdade sobre o tempo e que deveria dedicar o seu tempo para adorar a Deus, mas no lugar de começar o dia fazendo culto familiar com a família, ela sai desesperada para o trabalho. No lugar de começar o dia tendo um momento de estudo da Bíblia e de oração, ela vai direto para a faculdade. Sabe o que que ela está dizendo? O meu tempo, que deveria ser para adorar a Deus. Eu vou adorar o meu trabalho, eu vou adorar a minha universidade, os meus irmãos, e adorar o seu trabalho, e adorar Baal. É a mesma coisa. Baal é apenas um símbolo de qualquer coisa que você coloca na sua vida para substituir Deus. E Deus está dizendo: você não entendeu? Você não entendeu que essa primeira hora do dia você deveria passar na minha presença me adorando? E você está usando o que deveria ser para adorar Baal. Quando uma pessoa compreende a verdade sobre o dízimo e a oferta, e ela usa esse recurso para qualquer outra coisa, e não a vontade expressa de Deus, ela está usando o que Deus deu para adorá-lo, para adorar Baal. E essa é a tragédia. Você entende? O capítulo 11 do livro que nós estamos lendo nessa jornada, ela fala que vai chegar um momento, ele fala, o capítulo fala que vai chegar um momento que Deus vai começar a avisar, amigo, esse mês eu quero que você entregue tudo à causa de Deus, porque Babilônia vai tomar. E sabe quem vai estar pronto para ouvir isso? Não vai ser um pastor que vai avisar. O texto diz que Deus vai avisar quando vender e quanto vender. Mas só vai ouvir Deus nesse momento quem já está ouvindo Deus agora. É impossível que um dia, quando Babilônia estiver prestes a tomar tudo e você não puder mais comprar nem vender, será impossível você ouvir Deus dizendo o que você tem que vender, quanto você tem que vender, se você já não estiver ouvindo agora, com o mínimo que são os dízimos e ofertas. Então, a sua fidelidade de um dia depende da sua fidelidade de todos os dias. Sabe o que o texto diz, Oséias capítulo 2, verso 9? Portanto, na língua portuguesa, a palavra portanto é uma palavra de ligação entre o que foi dito e o que será dito. É como se Oséias estivesse dizendo assim: já que você continua usando o que é de Deus para adorar Baal, já que você continua usando o que era para adorar a Deus, para adorar você mesmo, portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo, o meu vinho. Arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Verso 10. Agora descobrirei as suas vergonhas. Verso 11. Farei cessar a sua alegria. Verso 12. Devastarei a sua vide e a sua figueira. Verso 13. Castigá-la-ei por todos os dias que adorou os Baalins. Então Deus está dizendo assim: meu filho, minha filha, o que eu tiver que fazer para que você entenda que eu estou te dando, eu vou fazer. Então, se eu tiver que descobrir suas vergonhas, se eu tiver que reter aquilo que te sustenta, as bênçãos que chegam às tuas mãos, se eu tiver que fazer cessar a tua alegria, se eu tiver que devastar o que te mantém, se eu tiver que castigar, eu vou fazer, não porque eu sou um Deus mau, não, não é por isso. É porque talvez seja a única maneira de eu te fazer entender que você está usando o que deveria ser usado para me adorar, para adorar Baal. Eu lembro que um dia eu estava num congresso de jovens e uma cantora subiu no palco
Ela iria cantar antes da minha pregação. E ela estava muito empolgada e começou a gritar: Jovens, Deus quer mimar vocês. Jovens, Deus quer mimar vocês. E ela gritou umas 5 vezes: Deus quer mimar vocês. Ô, meus irmãos, eu tive muita vontade de pegar o microfone e dizer: Jovens, não é verdade. Deus não quer mimar vocês. Deus quer salvar vocês. E se para lhe salvar, ele tiver que reter a bênção, ele tiver que descobrir a sua nudez, ele tiver que fazer cessar a sua alegria, ele tiver que devastar aquilo que te mantém, ele tiver que castigar, ele vai permitir, ele vai fazer. Porque nessa terra, meus irmãos, Deus não quer mimar você. Deus quer salvar você. E se você estiver usando o que é para adorar a Deus, para adorar Baal, ele vai permitir que isso acabe, para que você olhe para o céu e perceba que você está indo pelo caminho da perdição. Outro dia eu ouvi um testemunho de uma jovem e ela dizia que estava tentando obter o melhor de Deus e o melhor do mundo. E todo final de semana ela procurava uma festa do mundo para ir. E ela disse que num sábado, quando terminou o ensaio do coral na igreja dela, sábado à tarde, ela entrou no ônibus para ir para uma festa. Ela queria cantar no coral e ir para festas do mundo ao mesmo tempo. E ela disse que quando estava no ônibus, um rapaz entrou, anunciou um assalto com uma arma na mão. As pessoas começaram a gritar e correr desesperadas dentro do ônibus. Ele deu um tiro dentro do ônibus, o motorista encostou e todo mundo saiu desesperado, inclusive ele, menos ela falou. A única pessoa que ficou no ônibus fui eu, porque aquele tiro bateu na minha coxa. E ela dizia para os jovens: eu tenho uma cicatriz aqui na coxa, da cirurgia que eu fiz para retirar a bala. E ela disse: eu agradeço todos os dias a Deus por essa cicatriz, porque ela me lembra que eu estava querendo adorar a Deus e ao inimigo ao mesmo tempo. Essa cicatriz, ela disse, me lembra que eu estava querendo servir a Deus e ao inimigo e não é possível. Não é possível. E ela disse que naquele chão frio do ônibus, ela sentiu Deus se aproximando e dizendo: minha filha, eu fui a única pessoa que ficou com você. Todo mundo correu desse ônibus, mas eu estou aqui. Eu permiti que essa bala atingisse a tua perna para te lembrar. Você está indo pelo caminho da perdição. Você está adorando o inimigo. E essa não é a minha vontade. A minha vontade é que você me sirva completamente. A tua família está indo para o céu. Os teus amigos estão indo para o céu. E você está se perdendo, achando que é possível adorar a Deus e adorar o inimigo ao mesmo tempo. E não é. Então Deus está dizendo, meus irmãos, se Ele tiver que permitir que você pare de vender, para que você lembre que você vendia com a bênção de Deus e não estava sendo fiel nos dízimos e ofertas, Ele vai permitir. Se Deus tiver que permitir que alguma enfermidade chegue para você entender que você não está usando o tempo para adorá-lo, não mais de, não menos de uma vez, dezenas de vezes, na verdade. Eu já visitei pessoas que dizem assim: ô pastor, eu tenho que agradecer por isso que está acontecendo comigo, porque foi a única maneira que eu entendi, que eu percebi que eu estava indo pelo caminho da perdição. E foi a maneira de Deus me chacoalhar e me fazer entender: meu filho, acorda. Porque entenda bem, nessa terra, o propósito de Deus é te salvar, não é te fazer prosperar. O principal propósito de Deus nessa terra é te levar para o céu e não simplesmente te dar uma boa vida nessa terra. Então, se Deus tiver que permitir que alguma coisa aconteça para você perceber que o teu casamento está sem oração, que tua família não tem culto familiar, que você não respeita as horas do sábado, que você não é fiel nos dízimos e ofertas, Ele vai fazer. Sabe por quê? Verso 14. Portanto, olha o portanto aí de novo. Por que é que eu vou fazer tudo isso? Por que é que eu vou reter as bênçãos? Por que é que eu vou descobrir nudez, a tua nudez? Por que é que eu vou fazer cessar a tua alegria? Por que é que eu vou devastar aquilo que te mantém? Por que é que eu vou te castigar? Por quê? Verso 14. Portanto, eis que eu quero te atrair. Aleluia. Então, sabe por que eu vou fazer tudo isso? Porque eu quero te atrair. Eu vou te levar para o deserto.
mas é para lhe falar o coração. E dali de onde? Do deserto, eu farei com que as suas vinhas e o vale de Acor se torne a porta de esperança. Porque eu quero que você volte a ser como nos dias da sua mocidade, como nos dias que eu te tirei da terra do Egito. Deus seja louvado. Então Deus está dizendo assim: olha, eu quero te levar para o deserto, mas não é para te destruir. É para falar o teu coração e te fazer perceber que você está se perdendo, que você não é fiel a mim, que o que você deveria usar para me adorar, você está usando para adorar você mesmo. Aí Deus falou assim: mas eu posso transformar o Vale de Acor. Vale de Acor é um termo hebraico que significa Vale dos Problemas. Eu posso transformar o Vale dos Problemas na porta da esperança. Deus seja louvado. Porque eu quero que você volte a ser como nos dias da tua mocidade, como nos dias que eu te tirei do mundo. Como era você quando Deus te tirou do mundo? Ah, pastor, quando Deus me tirou do mundo, eu tinha coragem de falar para as pessoas sobre Jesus, até dentro do ônibus. Ah, pastor, quando Jesus me tirou do mundo, eu passava madrugadas orando, estudando a Bíblia. Na minha primeira paixão, quando eu saí do mundo, quando eu saí do Egito, eu era fiel a Deus, comprometido com a causa de Deus. Pois é, Deus está dizendo: o que eu tiver que fazer para você voltar a ser o que você era, eu vou fazer. Eu quero convidá-los nesse momento a dizer: Santo Deus, me perdoa. Me perdoa porque estou usando o que deveria te adorar para adorar o inimigo. Ou adorar a mim mesmo. E adorar a mim mesmo e adorar o inimigo é a mesma coisa, meu irmão. Se você estiver sentado no trono, de qualquer maneira, Cristo está sendo crucificado novamente no teu coração. Então, essa manhã, eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, senta no trono. O meu eu vai para a cruz. A minha vontade vai para a cruz. Como é que eu faço isso? Usando o seu tempo, o seu corpo, os seus bens, os seus dons para adorar a Deus. Quando eu uso aquilo que deveria ser para adorar a Deus, para adorar a Deus, eu estou crucificando a minha vontade. Eu estou honrando a aliança com Deus. Mas eu quero convidá-lo também a dizer: Santo Deus, mesmo que o Senhor tiver que me levar para o deserto, mesmo que o Senhor tiver que me levar para o vale dos problemas, ou já estou no deserto, já estou no vale dos problemas, me faz ouvir a tua voz e dizer: meu filho, não é para te destruir, é para falar o teu coração. E se você me ouvir, eu posso transformar o vale dos problemas no vale da esperança, na porta da esperança. E posso fazer com que você volte a ser como nos dias da tua mocidade. Que você volte a fazer o seu culto familiar, que você volte a começar o dia na minha presença, que você volte a ouvir a minha voz, a falar do meu evangelho, a dar estudos bíblicos, que você volte a guardar o sábado com seriedade e que você volte a ser fiel nos dízimos e ofertas. Então eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, é isso que eu quero. Me atrai, fala o meu coração, nem que tenha que me levar para o deserto, mas eu quero ser completamente teu. Se esse é o seu desejo, eu quero convidá-lo a fechar os olhos para falar com Deus nesse momento. Vamos orar? Querido e eterno Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado porque um livro tão antigo ainda é tão atual. Espiritualmente, nós somos tão parecidos com a mulher de Oséias, Senhor. Estamos usando aquilo que deveria ser para te adorar, para adorar a nós mesmos. Nos perdoa, Santo Deus. Nos atrai para perto do Senhor. E se tivermos que passar pelo vale dos problemas, para enxergarmos isso, nos leva para o vale dos problemas, mas fala o nosso coração, nos atrai de volta para a tua presença, para que possamos voltar a ser como nos dias da nossa mocidade, como nos dias do nosso primeiro amor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e faça com que essa decisão seja verdadeira, diária e real na sua vida.